O celular é visto por muitos professores como um vilão na sala de aula, mas o aparelho pode ser um grande aliado para aproximar alunos e professores. É isso que defende Túlio Drummond, roteirista e diretor de programas da Rede Minas de televisão. Olha, eu acho que ele pode, em primeiro lugar, ser um acesso à informação rápida, dinâmica. Né, o celular especificamente, porque ele pode ter acesso à internet, ele pode tirar alguma determinada dúvida. Quando a gente está falando especificamente de captação de imagem e som, né, vídeo ou até mesmo uma fotografia, a gente está trabalhando numa estrutura de como dizer audiovisualmente ou através de uma fotografia aquele determinado tema que está sendo tratado. Talvez um dos caminhos mais interessantes seja o próprio professor jogar para os alunos o que os alunos têm interesse em descobrir com aquela interface, aonde eles podem explorar. A gente vive uma sociedade onde a criança, hoje com 2, 3 anos, ela já mexe num pad, ela já tem uma facilidade com a tecnologia, e a gente ainda está num meio onde o professor, o docente, ele é de uma geração X, ele é de uma geração que não teve esse acesso a essa interface. Então eu acho que o primeiro caminho é criar um diálogo entre essas duas gerações, é fazer com que o professor ele consiga ter maior abertura para entender a demanda daquela juventude, e aquela juventude consiga ver naquele determinado professor, naquele docente, um meio facilitador para que ela, com aquela interface, atinja os objetivos didáticos dela, né? Que é de aprender, de ver. Drummond também destaca um exemplo de atividade utilizando o celular que pode ser útil para várias disciplinas. Em primeiro lugar, procura identificar qual que é a necessidade desses jovens, o que eles querem falar, né, sobre o que eles querem falar e o formato que eles querem tá colocando esse discurso. Mas um dos caminhos é você separar os grupos, identificar as aptidões, né, distribuir essas demandas por aptidões. Então, se tem um aluno que ele tem maior facilidade com a escrita, ele pode pesquisar o tema, montar as perguntas que serão feitas. Um outro aluno que tem maior facilidade com o celular, ele pode ser o que manuseia o celular para poder filmar. Um outro aluno que tem maior facilidade oral, ele pode ser um entrevistador, né? Um outro aluno que tem uma maior facilidade no computador, ele pode ser o que vai fazer a edição desse conteúdo. E um outro aluno ainda que tem uma rede social interessante, que está sempre ligado à internet, ele pode ser o responsável por difundir esse conteúdo. Então, essa estrutura, separar uma estrutura audiovisual, montar uma equipe onde a colaboração entre eles é fundamental, porque senão não se tem nenhum resultado, né? Então você passa a não ter uma competição direta entre eles, mas sim a criação de um entrosamento necessário para a produção do que é fim de todos eles, né? E acima de qualquer coisa, achar o que é esse discurso que eles precisam falar, né? Então, por exemplo, dentro desse exemplo que a gente aplicou, os jovens eles tinham que achar o tema para fazer uma determinada reportagem que tivesse a ver com o local que ele mora. Então, por exemplo, a gente tem essa aplicação para qualquer matéria didática, né? O professor vai falar sobre biologia, vai falar de saneamento básico. Então, ele pode colocar os alunos para colherem qual que é a estrutura de saneamento básico dentro do bairro dele, né? E aí, com isso, ele vai se empoderar e vai conseguir falar e, inclusive, modificar o entorno dele com o que ele acredita. São experiências interessantes e que dão bons resultados, porque o jovem, né, ele se identifica muito com uma coisa que está próxima a ele, que é a relevância para o discurso dele.